Olá, pessoal! Aqui é a Tatiana do Ateliê Costurices Delis. A Elisângela, minha irmã, também faz parte da equipe aqui do ateliê. E atendendo a pedidos da Isabel Cristina, nossa aluna aqui do YouTube, nós estamos fazendo as opções do chaveirinho, o rostinho do gatinho, do coelho e do cachorrinho. Os moldes estão disponíveis no nosso grupo VIP do Facebook, o link está logo abaixo na descrição, vocês podem entrar lá, baixar os moldes e recortar os feltros nas cores escolhidas. Vamos para a nossa aula de hoje? Os feltros já estão cortados todos de acordo com os moldes, nós vamos iniciar pelo coelhinho. Então, aqui nós vamos pegar uma das partes com o lado direito para cima, vamos posicionar aqui a parte das orelhinhas aqui e a parte do nariz aqui no centro do rostinho do coelho. Aí, nós vamos para a máquina, passar uma costura aqui em volta das orelhas, do detalhe das orelhas e do focinho. Eu vou utilizar o ponto zigue-zague e vou utilizar a linha na cor azul do feltro. Lembrando que pode passar um pouquinho da cola de silicone aqui, do lado avesso do feltro, para ajudar e o feltro não sair do lugar enquanto você costura. Então, você pode colocar assim, e a parte do nariz aqui também. Vocês podem estar utilizando o molde para ver o alinhamento aí de onde colocar o focinho. Como eu falei agora, nós vamos para a máquina e passar uma costura para prender essas partes dos detalhes do feltro. Já passei a costura aqui em volta, agora a gente vai para a parte do fechamento. Só que antes, nós vamos pegar um pedaço de fita aí de cetim, eu vou utilizar a cor branca, no tamanho de 6 centímetros de comprimento. Aí, aqui eu queimei a ponta para não desfiar, vou pegar um pouco de cola de silicone aqui, colar bem na pontinha e vou colocar aqui na parte de cima, que é por onde eu vou colocar a argola do chaveiro. Agora, eu vou vir com essa parte da frente, colocar avesso com avesso do molde e ir para a máquina e passar uma costura em volta. Então, eu vou fechar toda em volta aqui do molde, da carinha do coelho, e vou deixar a abertura aqui na parte de baixo, daqui até aqui, que é por onde a gente vai colocar o enchimento e depois finalizar a costura. Olha só, pessoal, já passei a costura em volta com a linha branca, com o ponto de zigue-zague. Agora, por onde eu deixei aqui a abertura, eu vou encher com a fibra de silicone. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar. Você pode encaixar com o dedo mesmo, ou com uma ponta a ponta, né, da tesoura. Aí, você coloca aqui e vai empurrando para ajeitar aqui na orelhinha do coelho. Então, você vai preenchendo todo o interior aqui da cabeça do coelho. Aqui, já enchi todo o interior aqui da cabeça, agora eu vou voltar na máquina e finalizar a costura fechando essa abertura aqui. Olha só, pessoal, já fechei a costura aqui embaixo, agora nós vamos finalizar colocando os olhinhos e fazendo o detalhe da boca. Então, eu escolhi esses olhos móveis aqui, você também pode utilizar aqueles de resinado, né, aqueles olhinhos resinados, ou então colocar uma miçanga também. Fica um acabamento muito bacana. Aqui eu tô usando a cola de silicone mesmo, se você quiser, você também pode colocar a cola quente. Aí é só testar por causa do plástico, né? De acordo com, dependendo do olhinho que você utilizar, a cola quente pode derreter. Então, aí você faz um teste antes de colar. Aí, aqui, já colei. E para fazer o detalhe da boquinha aqui, nós vamos utilizar a tinta de tecido preto e o pincel fino. Aí, é só vocês seguirem também o alinhamento que tá no molde, que é só um detalhezinho aqui, ó, reto nessa pontinha aqui do nariz, pra fazer o detalhe aí da boca. Aí, se você também quiser fazer algum detalhezinho de blush, ou então fazer também uma sobrancelha, acho que eu vou fazer o detalhe da sobrancelha aqui em cima, também fica bem bacana. E se você for fazer uma coelhinha, pode também colocar os detalhes dos cílios também, fica bem bonito. Então, aqui eu vou fazer de um lado
e fazer do outro lado também. Prontinho. E lembrando, se você não tiver muita habilidade com o pincel, você pode estar utilizando a caneta fantasminha, fazendo o risco e logo depois você passa a tinta, né, o pincel por cima. Agora, nós vamos para o próximo chaveirinho. Para o gatinho aqui, nós vamos iniciar, então, passando a costura nessa parte amarela, na parte do nariz e os detalhes aqui da orelha. Então, aqui eu vou pegar um pouco de cola de silicone, vou passar aqui do lado avesso e vou posicionar aqui em cima da orelha. Fazer a mesma coisa com o outro lado. São peças bem pequenininhas, né? Lembrando, pessoal, que todos esses chaveiros você pode fazer também, você pode fazê-los costuradas à mão. Também pode fazer. Eu tô fazendo a máquina, né, que é mais rápido, mas se você não tiver máquina de costura, você pode fazer todo esse trabalho aí à mão. Então, nós vamos posicionar o olho aqui. Sempre passando a cola do lado avesso do feltro, posicionando do outro lado. Agora, nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura aqui para pregar essas partes aqui. E vou utilizar as linhas de acordo com as cores aqui do feltro. É só, pessoal, já passei a costura aqui em volta. Agora, nós vamos pregar o detalhe aqui dos olhinhos. Então, eu também vou passar um pouco de cola de silicone aqui e vou colar os olhinhos. Vou voltar para a máquina e passar uma costura para pregar esses olhos aí. Aqui já passei a costura em volta, agora nós vamos para a parte do fechamento aqui. Então, nós vamos colocar avesso com avesso aqui e vamos para a máquina passar uma costura aqui em volta com a linha preta, deixando a abertura na parte de baixo aqui. Só que antes nós vamos colocar, né, uma fita de cetim aqui em cima, que é por onde a gente vai colocar a argola do chaveiro. Aqui, pessoal, como eu não tenho fita de cetim preto, eu peguei esse elástico aqui fino que eu tenho no ateliê, peguei 6 centímetros dele, vou também queimar a ponta dele aqui para não desfiar e vou colocar aqui na parte de dentro. Então, eu vou utilizar o elástico no lugar da fita de cetim. Então, eu vou colocar um pouco de cola aqui, vou colocar bem no centro aqui da cabeça aqui do gatinho, venho com a outra parte, agora eu vou para a máquina e fecho a costura aqui, deixando a parte de baixo aberta. Depois de passar a costura aqui fechando, eu vou pegar a fibra de silicone aqui e vou encher o interior aqui da cabeça do gatinho. Lembrando que sempre você ajeitar e preencher o detalhe da orelha primeiro, aí você pode utilizar a tesoura para ajudar aí a acomodar a fibra e vai enchendo todo o interior da cabeça. Agora que eu já coloquei o enchimento, eu vou voltar para a máquina e fechar a parte de baixo aqui. Já fechei a parte de baixo aqui, agora para fazer o detalhe da boca aqui, eu vou utilizar a linha e a agulha de mão. Aqui vocês podem estar seguindo, eu vou fazer o ponto atrás aqui para fazer o detalhe. Vocês podem estar seguindo o alinhamento do molde. Então, eu vou fazer 2 pontos aqui e vim fazendo os detalhes laterais aqui. Você pode utilizar o giz, porque como o feltro é preto, não vai aparecer dependendo da cor da caneta. Então, você pode usar um giz de alfaiate ou um lápis de cor também, amarelo, que dá pra fazer. Então, aqui eu fiz o detalhe da boquinha e vou aproveitar aqui e também fazer o detalhe aqui dos pelinhos que ficam em volta aqui do rostinho do gato. Então, vou colocar uma aqui, aí vou colocar aqui também. Tudo aproveitando aqui, sem tirar a linha da agulha. Aí, agora eu vou pro outro lado. Aí, vocês podem estar seguindo aí o alinhamento para fazer esses detalhes. Agora, aqui é só arrematar.
E finalizamos o nosso gatinho. Agora é a hora de fazer o cachorrinho. E agora, para fazermos o chaveiro do cachorrinho, nós vamos pegar aqui a parte das orelhinhas, colocar avesso com avesso aqui e ir na máquina e passar uma costura em volta para fechar essas duas partes. Vamos fazer a mesma coisa com a outra orelha. E vamos pegar a parte da frente aqui do rostinho do cachorrinho e vamos também passar uma costura aqui nessa parte interna aqui da mancha dos olhos do cachorrinho. Aqui já passei a costura nas duas orelhas, agora nós vamos passar a costura em volta do nariz. Então, eu vou posicionar o nariz aqui embaixo, vou voltar para a máquina e passar uma costura aqui no focinho do cachorrinho. Já passei a costura aqui, agora nós vamos pegar aqui a parte de trás do rostinho aqui, vamos colocar a parte avesso para cima e vamos passar um pouquinho de cola aqui na orelhinha, na parte aqui de cima, para ajudar aqui na hora da costura. Eu vou passar um pouquinho aqui em cima e um pouquinho desse lado aqui também. E vou posicionar assim. E depois vou vir com a parte da frente, vou colocar aqui por cima. Agora, eu vou na máquina, vou passar a costura aqui em volta para fechar e deixando a abertura embaixo por onde a gente vai colocar o enchimento. Ah, pessoal, e antes vamos pegar, né, o pedaço aqui da fita de cetim no tamanho de 6 centímetros, vamos dobrar ao meio, queimar a ponta para não desfiar e vamos também passar um pouquinho de cola aqui na ponta e vamos colocar aqui na parte de cima do chaveiro, que é por onde a gente vai colocar a argola. Agora sim, eu coloco a parte da frente e vou para a máquina para fazer o fechamento. Olha só, pessoal, já fechei aqui em volta de todo o rostinho, deixei a abertura aqui e agora a gente vai encher utilizando a fibra. Então, a gente vai colocar aqui dentro, como eu falei com vocês podem ir ajeitando aí, ou pode pegar uma tesoura para tá ajudando aí a encher todo o interior aí da carinha do cachorrinho. E depois que terminamos aqui, que já ficou bem fofinho, nós voltamos para a máquina para fechar a parte de baixo aqui. Aqui já fechei a parte de baixo aqui. Agora, nós vamos fazer o detalhe do focinho. Para isso, nós vamos utilizar a tinta de tecido preta e o pincel fino. Então, nós vamos molhar aqui um pouquinho e vir aqui e fazer o detalhe da boquinha do cachorro. Caso vocês queiram, vocês podem também fazer o detalhe, né? Fazer o risco com a caneta que apaga e depois vocês vêm e passa a tinta por cima. Vamos esperar aqui a tinta secar. E depois de seco, vamos colar os olhinhos. Eu vou utilizar os olhos móveis aqui, que são esses. Vou passar a cola de silicone aqui atrás. E vou posicionar um olhinho desse lado. E o outro olhinho em cima da mancha. Em cima da mancha aqui. Segurar um pouquinho e esperar secar. E finalizamos o chaveirinho de cachorrinho. Esses foram os 3 chaveirinhos que aprendemos na aula de hoje. O chaveiro com o rostinho do coelho, do cachorrinho e do gatinho. Lembrando que você tem a opção também de fazer a coelhinha. Aqui eu coloquei detalhes nos cílios, né, nos olhos e também o blush na bochecha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os nossos vídeos da nossa maratona. Tchau, até a nossa próxima aula.